estou trazendo um corte, torcedor, muito bom, um corte cheio de notícias top. E aí, acompanhe o corte inteiro, curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pro corte, né? Várias notícias quentinhas. Só que antes, se inscreve aí no canal e curte o vídeo pra dar aquela moral. Se inscreve aí, não custa nada. Se inscreve, torcedor, só clica no botão de se inscrever. Se inscreve. Cadê o Menfão? Cadê o Menfão? Menfão da massa. Vamos falar do Memphis, então? Vamos falar do Memphis e vamos falar do Bakayoko, tá? Vamos começar com o Memphis. Vamos colocar aí, Fabrício, a entrevista que o Memphis deu já na seleção holandesa e para a ESPN lá da Holanda. Então vamos ver o que ele falou. In Brazilië, de laatste wedstrijd, zou ik ook 60, 70 kunnen spelen. Het was geen goede wedstrijd. Argentijns team wat veel aan het schoppen was ook. Dus zei de trainer van ons ook van hey, doe maar niet meer. Blijf gewoon binnen en ga gewoon fit naar je team in Nederland. Então o pessoal lá da Holanda estava questionando a minutagem dele nos últimos jogos, e aí essa é a resposta do Memphis, né? Falou assim, contra o Platense, por exemplo, eu podia ter jogado 60, 70 minutos, aí no intervalo da partida, como o Memphis falou ali, o Diniz falou assim, os caras estão batendo demais, tal, dá uma segurada e vai viajar inteiro lá para a Holanda, ficar melhor para todo mundo. Foi o que o Memphis falou. Então o Diniz, entre aspas, poupou o Memphis ali do segundo tempo, né? Natural. Quem está no dia a dia do Corinthians... Certíssimo. Quem está no dia a dia do Corinthians sente e entendia que existiam algumas prioridades. Sempre assim, o Memphis chega no Corinthians com o intuito de voltar à seleção. Claro, sim, jogando bem, atuando bem e tal. E quando afunila o negócio, é natural. E o Diniz é um cara muito sensível no sentido de entender o lado humano do jogador. Uhum. Né? A torcida do Palmeiras também reclamou tempos atrás do Arias. O Arias, cadê o Arias? Tá tirando o pé? Tá se escondendo pra Copa e não sei o quê, aquela coisa toda. E o Arias jogou muito o último jogo. Muito. Flávio Lopes tá pensando só na Copa também. Parou de jogar. Sem o Vitor Roque ele não é ninguém. Então, assim, quando não culpavam o técnico, né? E, então, assim, esses jogadores, cada um tem o seu feeling ali do momento. E o Memphis, além de tudo, diferente do que era o Flávio Lopes e o próprio Arias, o Memphis estava parado 2 meses. Isso. Recuperando. Então, é óbvio que bate assim, uma insegurança e o treinador percebe. Mas Bruno, era uma partida onde o Corinthians estava perdendo o jogo, certo? No intervalo estava 1-0 ali para o Platense e o Corinthians disputando as posições ali na classificação geral da Libertadores. Você não acha que o Diniz deveria ter mantido o Memphis? Não era melhor para o Corinthians que ele continuasse jogando? Não acredito. Sinceramente, olha, se o Corinthians precisasse do Memphis para vencer o Platense, estava tudo errado. Ou seja, claro que o resultado nem sempre pode ser o melhor, claro, evidente, mas o Diniz foi muito mais humano do que treinador nesse momento. E muitas vezes vale o lado humano do que o lado do futebol, a parte tática, a parte técnica. O Memphis tem uma Copa do Mundo pela frente, não era um caso de vida ou morte, fosse final de competição, jogo mata-mata, aí sim o Diniz tem que colocar o Corinthians em primeiro lugar. Mas o Diniz inteligentemente fez ali o equilíbrio, olhou para a balança e achou que por bem o Memphis naquele momento tinha muito mais que pensar no próprio físico, no próprio corpo, em seleção holandesa. Eu acho que nesse ponto ele resguardou bem o jogador e resguarda bem o Corinthians, né? Porque o Memphis machucado... O Memphis machuca, fica fora da Copa do Mundo e poderia prejudicar o próprio Corinthians no futuro. Não é só uma questão de Copa do Mundo. Um Memphis que se machuca durante 3, 4 meses é baixa no Corinthians, tem impacto na renovação de contrato. Então, nesse momento, acho que o Fernando Diniz foi muito feliz. Bom, então é isso, tá? Foi como o Memphis tratou o caso. A gente lembrou aqui do caso do Canóbio outro dia, que pelo Fluminense pediu também para jogar. O Fluminense não era obrigado a liberá-lo naquele momento ainda. Mas o Zubeldia falou que o Canóbio falou não, faço questão de jogar e jogou. O Palmeiras até liberou o Piquerez para a seleção uruguaia já na partida contra o Cerro, né? Porque o Piquerez também ainda está se recuperando de contusão. Então cada clube vai tratando aí de uma maneira. São Paulo também, o Bobadilla recebeu uma pancada e aí já liberou para a seleção paraguaia. Ele tratou lá, não é nada grave, mas tratou lá e já ficou lá.
A própria questão bom, isso que é a mais discutida do Neymar, como o Santos tem tratado ali o Neymar, então a gente viu aí como o Memphis falou sobre a relação dele com o Diniz no Corinthians. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.